decisões sobre o orçamento educacional impactam o que acontece dentro das salas de aula? De que maneira a gestão dos recursos públicos pode contribuir para reduzir desigualdades e garantir melhores condições de aprendizagem para todos os estudantes? Essas são algumas das questões que vamos discutir no episódio de hoje do Na Escola, um podcast para profissionais de educação. Eu sou a Viviane Anselmo e este é o 7º e último episódio dessa 4ª temporada, que é inspirada no livro Gestão, o trabalho das redes na dimensão pedagógica. A obra foi produzida pela Roda Educativa em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santiliana. Ao longo dos episódios, discutimos as diferentes dimensões do trabalho das secretarias municipais de educação e sua relação com as escolas. E hoje vamos conversar sobre um tema que muitas vezes parece ser burocrático ou distante do cotidiano pedagógico, mas que é central para garantir o direito à educação: a gestão de recursos e insumos nas redes de ensino. Meus convidados para a conversa de hoje são os autores do capítulo do livro que trata desse assunto tão importante. Estou aqui com a Márcia Cristina da Silva e o Fabrício Brandão. Os dois compõem a equipe pedagógica da Roda, e Fabrício também atuou como secretário municipal de educação de João Molevade, em Minas Gerais, e atualmente é diretor escolar. Márcia, Fabrício, sejam muito bem-vindos. Olá, obrigada, Vivi. Estou aqui com meu parceiro Fabrício e estamos ansiosos para contribuir. Ei, Vivi, ei, Márcia. É muito bom estar aqui com vocês para essa conversa. Muito bom, gente, contar com vocês. Vou começar pela Márcia, para dizer que uma ideia importante que o livro traz é que a gestão de recursos e insumos não é apenas uma questão administrativa, né? Mas uma decisão orientada por escolhas pedagógicas. Márcia, você pode falar para a gente sobre essa relação entre as decisões orçamentárias e as condições de aprendizagem dos estudantes? Eu acho que isso é uma virada de chave bem importante, né? Porque a gente costuma pensar orçamento como algo puramente técnico, né? Distante de sala de aula, mas na realidade não é. No fundo, cada decisão orçamentária, ela é uma decisão pedagógica, né? Então, quando a equipe da secretaria decide onde vai investir, né? Se vai ser formação de professores, se vai ser compra de materiais didáticos, melhoria da infraestrutura e outras, né? Ela está, na prática, definindo quais as condições de aprendizagens, né, que vão existir para os estudantes. No capítulo que o Fabrício e eu escrevemos, trabalhamos muito com essa ideia de que recurso ele só faz sentido quando ele se transforma em insumo. O que isso quer dizer? Assim, que não basta ter o dinheiro previsto, né? Ele precisa, de fato, chegar na escola e se traduzir em algo muito concreto, né? Então, é o livro na mão do estudante, é uma sala bem adequada, um canto de leitura, né? E eu acho que nisso, assim, tem um ponto central. Todo mundo fala hoje de qualidade da educação. Não tem uma palestra que a gente vá que não se fala sobre isto. E eu acho que a gente tem que compreender que qualidade da educação não é um conceito abstrato, né? Ela depende de condições reais, né? Então, não tem como a gente falar em aprendizagem significativa se a escola não tem o básico, se a escola não tem água, não tem energia, não tem materiais didáticos, né? Espaço adequado. Então, quando a gente olha, né, para o orçamento e com intencionalidade, a gestão, quando ela olha, ela deixa de ser burocrática e passa a ser, então, estratégica, né? E acho que isso muda tudo, né? Ela aproxima de verdade o planejamento financeiro daquilo que realmente importa lá na sala de aula, que é a aprendizagem de cada um. Eu acho que vai por aí. Muito bom, e você fala, né, Márcia, sobre essa chegada do recurso na escola, das necessidades reais da escola. E eu queria aproveitar para perguntar para o Fabrício sobre essa chegada a partir das necessidades reais, que tem tudo a ver com diagnóstico, né, com uma ação que é central nessa discussão, que é o diagnóstico antes da definição das prioridades de investimento. Que tipo de dados, Fabrício, informações as secretarias deveriam analisar para compreender melhor as desigualdades dentro da rede? Bom, algo que deve estar posto desde o início, Vivi, e que a sua pergunta já aponta,
é que antes de definir prioridades de investimento, é essencial que as secretarias de educação conheçam de forma clara a realidade de cada escola de sua rede. Então, para que o investimento possa ser realmente assertivo, é necessário que sejam analisados dados quantitativos e qualitativos, que possibilitarão a identificação das maiores desigualdades e das maiores necessidades. E quais devem ser essas principais informações a serem observadas? As secretarias, elas devem considerar dados referentes à matrícula, à frequência, à evasão, à reprovação e distorção idade série, pois eles mostram como os estudantes estão acessando e permanecendo na escola. Também é importante avaliar os resultados de aprendizagem, como o desempenho nas avaliações internas e externas, para compreender quais escolas têm apresentado desempenhos insatisfatórios ou abaixo do esperado. Outro aspecto fundamental que deve ser observado é o perfil socioeconômico dos estudantes e de suas famílias, considerando fatores como renda, condições de moradia, acesso à internet e localização territorial, pois essas condições influenciam diretamente o processo do ensino e da aprendizagem. Além disso, dessas questões todas, as secretarias devem verificar as condições de infraestrutura das escolas, como salas de aula, biblioteca, laboratórios, acessibilidade, alimentação, transporte escolar. E, para além disso, também é necessário analisar informações sobre os profissionais da educação, como formação inicial, formação continuada, quantidade de docentes, rotatividade do quadro profissional e composição das equipes. As equipes que atendem as escolas são suficientes? Não são? Por fim, a escuta de gestores, professores, estudantes e famílias é indispensável para compreender aspectos da realidade que os números sozinhos não conseguem mostrar. Então, por meio desse diagnóstico mais completo, os investimentos poderão ser destinados com mais justiça, priorizando aquelas escolas que mais precisam. E para facilitar esse diagnóstico, eu gostaria de chamar a atenção para um instrumento de priorização equitativa que a Márcia e eu sugerimos no capítulo que escrevemos, e que combina diferentes dimensões de análise, como a dimensão territorial, a dimensão socioeconômica, a dimensão pedagógica, de infraestrutura, de gestão. Vale muito a pena as equipes das secretarias acessarem esse instrumento. Bem lembrado, Fabrício, sobre esse instrumento, né? Em todos os capítulos a gente vai tentando trazer recursos práticos mesmo, né? Para os leitores, para a equipe técnica de secretaria poder fazer uso no seu dia a dia, né? Bem lembrado. Quando você fala, Fabrício, dos recursos, a gente vai vendo como os recursos não são só financeiros, né? Eles vão além dos recursos financeiros, e você fala da infraestrutura, dos materiais pedagógicos, das equipes, né? Recursos humanos. Então, eu queria perguntar para a Márcia, na prática, quais são os principais desafios para garantir que tudo isso, todos esses recursos, realmente se transformem em condições concretas de ensino e de aprendizagem nas escolas, né? E se puder, Márcia, dar um exemplo para a gente no contexto da alfabetização, como que funcionaria? Olha, eu acho que esse é um dos maiores desafios da atualidade em gestão, né? E eu acho que não é automático. É importante o recurso chegar, claro, mas ele não garante que vai virar aprendizagem, né? Acho que um exemplo bem concreto na fase da alfabetização é a gente pensar no município naquele momento que ele recebe os livros do PNLD. Quando ele recebe, a secretaria pode investir em formação, pode as escolas terem recebido os livros maravilhosos, né? Mas
se todo esse material, todo esse insumo, Vivi, se ele não estiver articulado com o planejamento pedagógico da escola, se ele não dialogar com o projeto político pedagógico atualizado, né, com as metas que a escola se colocou, o impacto é muito menor, né? Não adianta o livro chegar na escola se o professor não teve tempo de ler, se ele não teve tempo de planejar, se ele, de fato, ele não entende como que ele vai fazer uso daquele material, né? Se ele não compreender que mesmo um estudante de 6 anos, 7 anos, mesmo que ele não saiba ler convencionalmente, é muito importante que os livros estejam nas mãos dessas crianças, né? Então, se a escola não consegue organizar os momentos de formação no interior da escola, né? Se ela não consegue fazer esse planejamento coletivo, essas reuniões, esse professor não consegue colocar em uso com qualidade mesmo, né? Se não tem acompanhamento das aprendizagens, né, das crianças. Então, reforçando, a gente não quer só garantir o recurso, né? A gente avalia que é muito importante esse uso qualificado, né? Para isso acontecer, precisa ter uma integração, tanto dentro da secretaria quanto no interior das escolas, né? Uma integração entre a área pedagógica, entre a gestão, lá na secretaria, o setor de compras, da logística, da formação, todo mundo, todos os profissionais desses diferentes setores precisam estar olhando para o mesmo objetivo, né? No caso aí da tua pergunta queremos que essas crianças tenham acesso e aprendam a ler e escrever cada vez melhor, né? Muito bom, Márcia. E não é à toa, né, gente, que a desigualdade das condições das escolas aparece tanto no livro, em vários capítulos, nesse também, e apareceu na fala do Fabrício, aparece na nossa conversa, porque é uma realidade, né? A desigualdade nas condições das escolas. Então eu queria voltar nisso para perguntar para o Fabrício sobre essa relação entre financiamento e equidade. Como as secretarias de educação podem utilizar os recursos disponíveis para promover equidade dentro das próprias redes, já que a gente tem esse desafio tão grande que é a desigualdade de condições das escolas? Vivi, quando falamos em equidade no financiamento da educação, é importante compreender que nem todas as escolas vivem a mesma realidade. Por isso, mais do que distribuir recursos de forma igual ou até mesmo aleatoriamente, as secretarias de educação precisam olhar com atenção para as reais necessidades de cada unidade escolar e investir mais e melhor onde os desafios são maiores. Na prática, o que isso significa? Isso significa reconhecer que algumas escolas enfrentam dificuldades mais intensas, como problemas de infraestrutura, baixos resultados de aprendizagem, evasão escolar, distorção em idade-série, ou mesmo estão em um território cuja vulnerabilidade social é bem significativa. Nesses casos, então, é justo e necessário que essas escolas recebam um apoio maior, tanto em recursos financeiros quanto em acompanhamento pedagógico e técnico. Outra coisa que é importante é pensar que promover equidade não se resume a realizar melhorias no espaço físico ou adquirir materiais e equipamentos somente. Envolve investir na formação dos professores, no fortalecimento das práticas pedagógicas e em ações que ajudem os estudantes a permanecer na escola e avançar em suas aprendizagens. Pensando dessa forma, o financiamento passa a cumprir um outro papel, que é o de contribuir para reduzir as desigualdades dentro das próprias redes e garantir que todos os estudantes tenham oportunidades mais justas de aprender e se desenvolver, independentemente do lugar onde estudam. Isso que você traz, né, Fabrício, acho que coloca luz nesse princípio da equidade. Até queria aproveitar para, ainda a gente continuar nesse assunto, perguntar para a Márcia sobre essa diferença de equidade e igualdade, que você traz, né, Fabrício, na sua fala, que algumas escolas precisam receber um apoio maior. Então,
o princípio da equidade pressupõe apoios diferentes. Então, quando a gente está falando de equidade, a gente não está falando de igualdade. Até porque distribuir recursos iguais para escolas que a gente já disse, né, que são desiguais, pode perpetuar injustiças. Então, você pode explicar melhor, Márcia, qual a diferença entre igualdade e equidade? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Por que isso é tão importante? Eu acho que essa distinção, Vivi, ela é fundamental, né? E eu acho que é bastante mal compreendido, seja na gestão educacional quanto na gestão escolar, né? Porque, como o Fabrício já falou, né, quando a gente fala em igualdade, a ideia é bem simples, né? Oferecer a mesma coisa para todos, ou seja, tratar todo mundo da mesma forma. Quando eu falo essa máxima, parece justo, né, num primeiro momento, mas como o Fabrício apontou, o problema é que as escolas e os estudantes, eles não partem do mesmo ponto, né? Então, a equidade, a proposta da equidade é justamente essa, é tratar de forma diferente quem é diferente, justamente para garantir o direito, né? Então, quando você distribui exatamente os mesmos recursos para realidades muito diferentes, né? Você vai distribuir os mesmos materiais para uma escola que está no centro da cidade, onde ela tem acesso a bens culturais, ela tem acesso a uma biblioteca municipal que está a 2 quadras, e você vai distribuir o mesmo recurso que essa escola, que tem todas essas possibilidades, para uma escola que está lá na zona ribeirinha, que vai demorar meio-dia para você conseguir chegar. Então, sem querer, a gente pode acabar reforçando desigualdades que já existem, né? Então, a equidade, ela entra exatamente nesse lugar, né? Ela parte de um ponto, de um reconhecimento que tem escolas que enfrentam desafios muito maiores do que as outras, né? Acho que o Fabrício já apontou vários quesitos, né? Localização, a vulnerabilidade social, tudo. Então, quando a gente fala em equidade, assim como eu pontuei numa questão anterior sobre a qualidade da educação, equidade também não é uma coisa abstrata, né? E eu acho que no capítulo a gente fala disso, e eu acho que isso é um ponto central mesmo, assim. A equidade, ela é uma estratégia de gestão. Tendo isso em mente, o convite mesmo é olhar para essas diferenças de forma intencional para decidir onde o investimento precisa ser maior para que o direito da aprendizagem seja garantido para todos, né? Isso é muito central no capítulo, né? Isso que você trouxe agora, como é valioso pensar isso como estratégia da gestão. Ocupa um lugar central mesmo nessas tomadas de decisões, né? E aí eu queria perguntar para o Fabrício uma pergunta bem prática, assim, né? Assim como a gente vem falando que a gente tenta fazer no livro. Há recursos de programas federais, como o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto da Escola, que são liberados diretamente do governo federal para as unidades escolares, né? Como a secretaria pode apoiar ali no dia a dia os gestores escolares a terem acesso a esses recursos e também fazer um bom uso deles, né, no dia a dia, já que no final o recurso ele é usado ali mesmo na escola, né? É isso mesmo, Vivi. O PDDE é uma importante política por meio da qual o governo federal repassa recursos financeiros diretamente à escola, com o objetivo de apoiá-la no custeio de despesas para a manutenção do espaço, para a aquisição de materiais e recursos pedagógicos, para a aquisição de bens permanentes e para que sejam feitos pequenos investimentos em infraestrutura. Embora esse recurso seja destinado à própria escola e utilizado no seu cotidiano, a Secretaria Municipal de Educação desempenha um papel fundamental para que esses valores sejam efetivamente acessados e bem aplicados. Cabe à Secretaria apoiar tecnicamente os gestores escolares na regularização documental das unidades executoras, que geralmente são as caixas escolares, oferecendo apoio para que realizem os devidos registros em cartório, registros contábeis, cadastros nos sistemas do FNDE. Cabe ainda a elas
auxílio no monitoramento de contas bancárias, no acompanhamento da regularidade dos conselhos de escola, que são fundamentais nesse processo de utilização do recurso que chega. Além disso, eu julgo ser essencial a secretaria promover formações para diretores e equipes gestoras sobre planejamento financeiro, tipos de despesas permitidas, processos de compra e prestação de contas. Esse suporte é decisivo para evitar bloqueios no repasse e garantir a segurança na execução dos recursos. Você me perguntou também sobre o uso do PDDE no dia a dia pelas escolas. Sobre isso, a secretaria deve orientar as escolas para que a aplicação do recurso esteja vinculada às reais necessidades pedagógicas e estruturais da unidade, evitando decisões improvisadas. O ideal é que cada investimento esteja relacionado a prioridades concretas, como a melhoria dos espaços, pequenos reparos, aquisições de materiais pedagógicos, equipamentos e também apoio a projetos educacionais. Com base em tudo o que falei, mais do que apenas orientar sobre compras, a secretaria precisa contribuir para que o recurso gere resultados efetivos na aprendizagem e na permanência dos estudantes na escola. Assim, o uso do PDDE deve dialogar com o diagnóstico da escola, com seus indicadores educacionais e as condições do território em que ela está inserida. Sobre isso até nós já conversamos. Também é importante que a secretaria ofereça acompanhamento mais próximo às escolas com maiores dificuldades de gestão, especialmente aquelas localizadas em contextos de maior vulnerabilidade. Dessa forma, eu quero finalizar dizendo que, embora o recurso seja utilizado diretamente na escola, o apoio da secretaria é indispensável para fortalecer a autonomia da gestão escolar e assegurar que o investimento produza melhorias reais na qualidade da educação. Muito bom, e a gente está falando de algo que é tão presente no dia a dia, né? Um desafio tão real, então acho que é um bom momento para a gente fazer algo que ao longo da temporada está presente, que é ouvir o relato de quem está lidando com essas questões no dia a dia. Nosso convidado de hoje, do quadro Direto da Escola, ele foi formador da Roda, agora ele é secretário de Educação de Ibitiara, na Bahia, é o Reinaldo Vieira. Ele contou para a gente quais são os desafios de gerir os recursos de uma rede de ensino de um pequeno município e como lida com esses desafios. Vamos ouvir? Direto da prática. Enumerei 3 desafios que eu acho que são cruciais. Estão postos, dentro da gestão, que é garantir o direito à aprendizagem, esse é um grande desafio, reduzir as desigualdades, e fortalecer a gestão pedagógica da secretaria e a gestão administrativa. Esses são desafios que a gente precisa vencer. E acredito que são desafios postos nos municípios pequenos, assim como o meu, Ibitiara. Eles chegam também para municípios grandes. E a gente existe por conta da garantia do direito à aprendizagem dos meninos. Nós só estamos ali por conta deles e para eles. Então, nesse sentido, eu colocaria esse como sendo o grande desafio, e o grande caminho que a gente precisa trilhar, que é vencer esse desafio para poder levar a aprendizagem, com qualidade para as crianças desse município. E aí mora um outro desafio, porque assim, as políticas públicas, elas não são feitas pensando nas especificidades. E para a gente, na secretaria, nós precisamos pegar a política pública, olhar a política pública, adequar a política pública, porque das 14 escolas que a gente tem no município, elas têm as suas peculiaridades. Temos que ter essa sabedoria de adequar essas políticas públicas, de forma a atender as diferentes localidades, E aí a gente vem pensando nesse conceito de equidade, que também é um grande desafio, a gente ajudar, a gente apoiar esse município, essas pessoas, considerando que não é possível
trabalhar de forma homogênea, que não é possível a gente aplicar a mesma política pública, mesma ação que é feita dentro da sede, e essa ação, como é que essa ação desemboca lá na ponta, né, lá numa escola, lá da zona rural. Então a gente precisa fazer as adequações de modo que os meninos recebam estas ações da mesma forma, né, mas respeitando as peculiaridades daquele local, daquela comunidade, né? Então aí mora também mais um desafio para a gente, né, na gestão de uma secretaria de educação. Você traz isso, né, Reinaldo, das peculiaridades das escolas e desse lugar da equidade. Eu queria te perguntar agora exatamente isso. Como que vocês fazem para fazer essa identificação e atender de forma diferenciada as escolas que estão em contexto de vulnerabilidade, para tentar reduzir essas desigualdades que você comentou? Nossa grande ação nesse sentido é fazer um diagnóstico, né? Então, assim, para mim, como eu faço parte dessa rede há muito tempo, fica um pouco mais fácil, porque a gente acaba conhecendo, né, essa rede e, nesse sentido, a gente sabe como trilhar. A gente sabe como fazer as coisas acontecerem, né, da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente precisa identificar, né? Então, assim, considerando que a prioridade absoluta de uma rede é a recuperação das aprendizagens, é a recomposição das aprendizagens, pensando sobre isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa, como eu disse no primeiro momento, fortalecer a gestão pedagógica e fortalecer a gestão administrativa é um caminho importantíssimo. É crucial para o bom funcionamento de uma Secretaria de Educação. Porque quando você tem um corpo pedagógico fortalecido, quando você tem um corpo pedagógico com conhecimento, a gente traçar esse trabalho de fazer um diagnóstico que os meninos precisam, né? Então a gente tem um caminho de envolvimento, sabe? A gente tem informação mensal com os diretores escolares, né? Então a gente tem um trabalho bem sistêmico no sentido de fazer a formação com as duplas gestoras, a dupla gestora leva a formação para o professor vai com essas discussões para os meninos, esse trabalho volta para a mão do coordenador, que volta para a mão da equipe técnica da secretaria, e eu, como secretário, não perco de vista nenhum desses momentos, por entender que o coração de uma secretaria, por entender que o coração de um município está nesse fortalecimento, né? Está nesse olhar técnico-pedagógico que a gente tem que ter para com os meninos, porque a razão de existir de um município são os alunos. Gente, o Reinaldo foi trazendo coisas muito alinhadas ao que a gente estava discutindo, né? Foi dando exemplos muito parecidos com os elementos que a gente trouxe. O que mais chama a atenção de vocês nesse relato? Vocês podem comentar? Bom, tão bom, né? Vivi, Fabrício, tão bom a gente ouvir, né, o colega, né, o amigo o Reinaldo, né? Porque ele traz a realidade concreta da escola, né? A gente, na hora de escrever, é tudo tão conceitual ali, né? Então, ouvir o relato é trazer tudo isso de uma forma muito viva, né? Ele fala das dificuldades, dos desafios, né? Daquilo que chega e outras vezes não chega na escola, né? E ele mostra exatamente isso, o quanto que todo esse processo pode impactar diretamente o que acontece na sala de aula, né? Uma coisa que me marcou muito nessa fala é a ideia de que não basta o recurso existir, né? Ele precisa fazer sentido no contexto da escola, né? Isso quer dizer o recurso chegar na hora certa, na quantidade adequada e precisa, como eu falei anteriormente, precisa ser usado com vista pedagógica mesmo. E o Reinaldo parece que leu o que a gente escreveu assim no capítulo, né? Toda a discussão de equidade, né? Quando ele fala, ele descreve a realidade dele, né? Fica muito evidente que nem todas as escolas vivem as mesmas condições, né? E isso reforça ainda mais
a necessidade de uma gestão que olhe para essas diferenças de uma forma intencional, né? Para mim, esse depoimento é como se ele traduzisse muito bem essa ponte entre a gestão e a prática, né? Ou seja, aquilo que a secretaria decide lá no orçamento, no planejamento, aquilo não fica lá naquele prédio da secretaria, bonito, né? Ele chega diretamente na escola. Quando esse processo é bem feito, o que chega na escola vai fazer muita diferença, né? Mas também quando não chega, tem impacto, né? Pode não ser o impacto mais positivo que poderia ser, né? E você, Fabrício, gostaria de comentar? Primeiro, eu quero dizer que assino embaixo tudo aquilo que a Márcia disse. Mas eu gostaria de destacar que o Reinaldo, em seu depoimento, aponta que o maior desafio que se relaciona à gestão dos recursos é a garantia do direito à aprendizagem com equidade. E eu penso de igual forma que realmente esse é o maior dos desafios. O mais ainda, porque muitos municípios, nos seus processos de planejamento, não consideram o viés pedagógico que deve nortear os investimentos. Isso acontece porque não é raro que decisões sobre investimentos fiquem nas mãos do gabinete do prefeito ou de outras secretarias que não a de educação, como a Secretaria de Planejamento, por exemplo. Eu entendo que esse desafio ele só será superado quando as próprias secretarias de educação tomarem para si a responsabilidade de planejar os investimentos e direcionar os recursos considerando as reais necessidades das escolas de suas redes. Eu comento isso porque percebi no depoimento a preocupação e o compromisso do Reinaldo e de sua equipe em gerir os recursos que chegam ao município de forma a se planejar investimentos considerando o viés pedagógico que deve estar contido no planejamento. E é muito legal isso que vocês trazem, que o Reinaldo trouxe também na fala dele, desse compromisso, essa preocupação com o real sentido de tudo isso, né, que é a aprendizagem das crianças. E quando você diz, né, Fabrício, de tomar para si a importância desse lugar até para o futuro, né, das redes públicas de ensino, para a gente avançar e que o financiamento educacional esteja cada vez mais orientado por tudo isso que a gente vem falando de equidade, o direito dos estudantes à aprendizagem. A conversa está muito boa, mas a gente está chegando ao final do programa. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem alguma dica cultural para a gente. Pode ser um livro, um filme, um documentário, um vídeo. Pode ser você, Márcia, primeiro? O que você indica para a gente? Eu indico, cada um que está ouvindo aqui agora, eu fico imaginando que se vocês me convidassem para ir entrar na casa de vocês e olhar a estante, a biblioteca, eu acho que eu provavelmente tenho muitos livros de educação, livros de psicologia da educação, literatura, eu ia descobrir quem que é o autor, a autora que vocês mais gostam, mas eu acho que teriam pouquíssimos livros de arte. E eu acho que todos nós temos poucos livros de arte nas nossas casas, porque os livros de arte são mais caros, porque tem muitas imagens, tem capa dura, as edições são muito bem cuidadas, né? E é tão bom, gente, poder abrir um livro de fotografia, um livro que traz pintura, que traz gravuras, né? A gente poder ser inundado pelas questões estéticas, pelas provocações que os artistas trazem. Então, eu indico a gente olhar sebos e ampliar os nossos acervos pessoais de livros de arte. Ah, muito legal. E você, Fabrício, o que você indica pra gente? Eu vou indicar um livro de poesia de um escritor brasileiro que eu gosto muito, e é o Paulo Leminski. Penso que todos conhecem, mas Leminski era paranaense e nos deixou muito cedo, um pouco antes de completar 45 anos, no final da década de 80. E eu gosto muito do Leminski porque os textos que ele escrevia eram e são cheios de rebeldia. Talvez seja por isso que eu goste tanto dele. E o livro que eu vou indicar
ele se chama Toda a Poesia e traz toda a trajetória poética dele na forma de haikai, poesia concreta, slogan. Vale muito a pena ler esse livro. E aí, principalmente porque realmente a poesia é o alimento da alma. E delícia terminar essa conversa, né, que já foi tão inspiradora, mas com tantas coisas técnicas, né, que são importantes da gente discutir, terminar de um jeito poético, artístico, com essas dicas valiosas de vocês. Muito obrigada, gente. Agradeço Márcia Cristina da Silva, Fabrício Brandão, por essa conversa tão importante. Discutir o papel do financiamento e da gestão de recursos na educação é algo que tem de estar no centro do debate, porque todo o sistema depende disso. Obrigada, gente. Muito obrigada pelas contribuições valiosas. Foi um prazer. Super obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer, Vivi, a você, a minha companheira Márcia, pela oportunidade dessa conversa tão importante. E espero ter contribuído para ampliar essa temática que abordamos. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. E assim chegamos ao final, não só do episódio, mas também dessa 4ª temporada do Na Escola, um podcast para profissionais de educação. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Na Escola teve apresentação minha, Viviane Anselmo, e coordenação geral de Carolina Glicério. A produção e os roteiros foram de Denise Bacotina e Cleiton Mello, com captação de áudio de Fernando Sampaio. A edição e a sonorização foram de Domênica Mendes e as artes de João Salgado. Os programas foram gravados na São Paulo Escola de Teatro. Nessa temporada, discutimos o papel estratégico das secretarias de educação na construção de redes de ensino mais equitativas e comprometidas com a aprendizagem dos estudantes. Se você gostou dos episódios, compartilhe com os colegas e siga o podcast no Spotify. Na nossa playlist, você também pode ouvir as temporadas anteriores. Deixamos também os links para baixar os livros. Muito obrigada pela escuta e até a próxima temporada.